Boa tarde, você que está em casa nos acompanhando, pelo Facebook, pelo YouTube. Boa tarde a todos que se encontram aqui na nave da igreja. É um enorme prazer estar aqui hoje no primeiro JA de 2021 com essa equipe maravilhosa. E hoje chegou a hora de conhecermos a história de conversão do nosso irmão Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo, ainda adolescente no estado do Pará, ele conheceu a verdade, se apaixonou pelo ministério dos desbravadores. Só que a história dele não termina por aí. Em meio a essa paixão, ele passou várias lutas, continua lutando. E nós vamos conhecer um pouco mais por meio da história do Paulo, o incondicional amor de Deus. Boa tarde a todos que estão aqui. A você também que está em casa. É muito bom estar reunido mais uma vez com vocês. E ainda mais para a gente conhecer a história do Paulo Ricardo, que é um irmão tão querido por nós. Visitamos ele essa semana, né, Luciano? Foi uma visita muito boa, foi engrandecedora para a gente. Mas como o Luciano falou, vamos conhecer um pouco mais do Paulo Ricardo. Paulo, conta pra gente como é que foi a sua infância, onde você morava, a sua família. Primeiramente, um feliz sábado a todos. Mais uma vez, um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para partilhar um pouco da nossa experiência com Deus, né? Você que está em casa também, um feliz sábado. Então, cara, eu nasci numa família católica, né? Uma família católica, meu pai católico, minha mãe católica, a família inteira tradicional. Acho que quase toda a família no norte é católica, né? Já é tradicional, já é tradição. E eu lembro que, bem criancinho, eu já tinha um terço, né, que a minha mãe havia me dado. O terço é tipo um cordão que a gente faz a oração da Igreja Católica. E aquilo ali era meu amuleto de fé. E eu dormia com aquilo na cabeceira da minha cama, orava toda noite, né? As orações que simboliza cada bolinha daquele cordão. E ali eu era muito devoto mesmo. Eu acreditava no Deus real, acreditava que aquilo era um caminho verdadeiro, acreditava na pureza daquela religião, daquela tradição. E eu era muito devoto, né? Muito devoto mesmo. E também as imagens de escultura, né? Então, eu posso dizer que eu era religioso ali desde criança. Eu já era uma pessoa religiosa. Então, desde pequeno, você já tinha um relacionamento com Deus. Isso, com certeza. E dentro dessa sua relação com Deus, como foi? Então, você disse para mim, lá na entrevista na sua casa, que você tinha uma vida muito simples, né? Que seu pai trabalhava num dos hotéis, né? Lá no Pará. E você conheceu... Como você chegou a conhecer o Clube dos Desbravadores? Como que foi isso? De que modo isso aconteceu? Então, Primeiro encontro, né? Foi assim. Eu havia visto uma movimentação lá na comunidade. Estava tendo uma conferência da igreja adventista. E meus amigos todos indo, participando. E eu vi aquela movimentação, né? Não sabia o que estava acontecendo. Fiquei meio... E aí meus amigos mesmo me fizeram um convite, né? Vamos lá, tá tendo brinde, não sei o que, brinde? Tá tendo brinde. Eu era adolescente ali, no juvenil eu era. Falei, vamos, tá tendo brinde, tá dando pipoca, isso, vamos lá. Eu fui mais, não fui nem pela curiosidade do que estava acontecendo, fui pelo brinde mesmo. Chegando lá, participei das noites, né? Tava tendo estudo bíblico. Inclusive, nosso irmão querido, né? Irmão Coimbra, que estava participando, que estava fazendo os estudos bíblicos, já falecido hoje. E, cara, era tanta criança ali, tanta movimentação que, vou ser sincero, eu não estava prestando atenção em nada, né? Eu só estava ali mesmo por estar. Mas aí teve um dia em que apresentaram o Clube de Desbravadores. Aí entrou o Clube de Desbravador, todo uniformizado, todo padrão, aquele uniforme bonito, né? Fazendo ordem unida, explicando o que era o clube. Naquele exato momento, a minha atenção já foi direcionada para o clube, né? E eu posso dizer que foi um amor à primeira vista, né?
foi uma paixão imediata. Quando eu vi os desbravadores uniformizados, quando eu vi toda aquela coisa bonita, os desbravadores... porque eu já tinha uma visão militar, né? Desde criança eu queria ser militar, isso já estava na minha cabeça. E eu vi os desbravadores com aquele uniforme bonito, e ainda falando o nome de Jesus, aquilo me deixou extremamente apaixonado. E aí foi então, posso dizer, o meu primeiro contato de verdade com a igreja, e que me fez ir para o clube imediatamente, né? Para a igreja adventista. E aí que você ingressa no clube, foi a partir do clube que a sua espiritualidade passou a se desenvolver, podemos dizer assim? Lá no clube, os meus olhos se abriram para a verdade, né? Muita gente acha que no clube é só diversão, lazer, todas essas coisas, mas em meio a essa diversão, a esse lazer, a gente vai aprendendo, né? Sobre Deus, sobre a verdade, sobre a Bíblia. E então tudo que estava acontecendo em cada reunião do clube era algo novo para mim. O que eu não aprendia lá na primeira comunhão que eu fazia na igreja católica, eu estava aprendendo ali, né? E eu estava aprendendo e vendo. Era diferente, né? Não era uma carta que estavam me dando, não era um livro que estavam me dando, era a própria palavra de Deus. E ali foi o ponto inicial que eu dei. Não é aqui que eu devo ficar, aqui é a verdade. Aqui eu tive a primeira convicção disso, que a igreja adventista do sétimo dia era a igreja verdadeira. E eu senti que Deus havia me chamado. E eu fiquei muito feliz. Isso Pode falar, Beto. Então, é bom, você teve a convicção, você tomou uma decisão, né? Como é que foi quando você teve a convicção, chegou em casa, contou para sua família, assim, vou me batizar, que dá aquele primeiro choque, né? Olha, eu fui numa igreja e vi que lá estavam contando a verdade, tive um encontro com Jesus e vou me batizar. Como é que foi, Paulo? Digamos que havia um certo preconceito sobre o crente, né, na época. Ainda há hoje muita coisa assim, mas hoje a gente está mais popular do que antes. E quando eu falei para meus pais, né, a respeito, eles falaram: igreja adventista? Crente? Meu pai já não falou nada, ele é calmo, né, tranquilão, ele só ficou me olhando. A minha mãe já falou: você tem certeza do que está fazendo? Você vai para a igreja com a gente? E a Nossa Senhora de Nazaré, né, que é a santa local lá. E a Nossa Senhora de Nazaré, o Círio de Nazaré, que está acontecendo? E falei: mãe, eu quero isso. De primeiro houve uma certa preocupação a respeito dela, mas depois ela viu que eu estava feliz. A minha mãe sempre me amou, mas quem ficou no meu pé foi a minha avó. A minha avó já queria arrancar minha cabeça, que ela é uma católica daquelas de morrer por aquilo que ela acredita, certo? E ali ela de imediato já ficou com raiva, não queria falar comigo e me xingava e falava. Mas essa foi só por um momento. Depois a minha avó me aceitou também, e consegui até fazer ela entrar lá dentro da igreja comigo uma vez, e eu fiquei muito feliz. Então, é bom. Agora você contou como é que foi o seu batismo, né? Como é que foi que a sua família aceitou. Mas agora eu queria que você contasse pra gente como é que foi quando você começou a ingressar a trabalhar na obra de Deus. Porque a gente fala às vezes que se batizou na igreja adventista, que a gente é adventista, o pessoal já olha e fala assim: é aquele cara lá que não faz nada no sábado, né? Põe ele para ficar um sábado com a gente para ver como é tranquilo. Vamos ver se ele tem a mesma percepção. Mas como que foi para você quando você começou a trabalhar na obra de Deus? Como era, né, esse trabalho no clube? Como que vocês resgatavam? Como vocês iam atrás dessas crianças? Então, o clube fazia um trabalho maravilhoso na comunidade, né? E aquele trabalho era um trabalho missionário de verdade, né? Havia não só as reuniões do clube, mas também eles estavam preparando os desbravadores para ser líderes de verdade. Não estava só segurando os desbravadores para ser desbravadores, mas preparando os desbravadores para ser líderes. Tanto que na época a gente já recebia cargos na igreja, né? Eu com 13 anos de idade era diácono da igreja. E a gente tinha um trabalho de evangelismo
com o clube fazia evangelismo, toda noite um desbravador fazia uma meditação, uma pregação, um estudo bíblico com o povo, né? Então era um trabalho excepcional, a gente fazia um resgate, a gente entrava em áreas de risco, né? Pegava a molecada que estava lá nas drogas e levava para o clube. Então era um trabalho excepcional e aquilo foi crescendo espiritualmente dentro de mim, né? Aquilo foi me tornando um verdadeiro cristão, né? Como ele falou, o cristão não é aquele que se batiza e entra na igreja, o cristão é aquele que trabalha na obra. E o clube trabalhava, tinha um momento de lazer tudo, mas o foco principal era a ação missionária. Acho que agora é uma pergunta, e eu acho que foi um momento para a gente, foi tenso também, no sentido de ouvir a sua história, né? Desse encontro e ao mesmo tempo de quedas. E é uma pergunta que não quer calar, né? Qual foi o papel do time do Paysandu para o seu afastamento de Cristo? Porque teve um papel ali. A gente acha muitas vezes que pequenas coisas não atrapalham, mas as pequenas se tornam grandes. E o Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o maior campeão do Norte. Cara, o Paysandu é o seguinte, é um amor que já vinha antes de tudo, né? Minha mãe era... Porque lá o povo paraense é um povo apaixonado pelo futebol demais. Demais, como vocês nem imaginam. E é demais aquela paixão de geração em geração. E ali a minha mãe era Paysandu, né? Fez a minha cabeça para ser Paysandu e eu tinha um amor pelo aquele time, né? Um amor verdadeiro de fanatismo por aquele time. E mesmo quando eu estava no clube, eu ainda tinha um foco no Paysandu, né? Acompanhava os jogos, acompanhava o time, o cronograma do time, acompanhava tudo isso. Só que eu não soube, digamos assim, que eu não soube separar Deus, as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus, né? E ali eu estava me alimentando de duas coisas ao mesmo tempo, que é muito perigoso. O que aconteceu? Eu comecei, além de simplesmente torcer pelo time, eu comecei a ter contato com a torcida organizada do Paysandu, que era a torcida uniformizada, terror bicolor na época, né? E ali foi uma brecha que o inimigo usou em mim, né? Muita gente pode achar uma coisa simples, né? Torcer para um time e tal. É normal até certo ponto. É normal quando você simplesmente torce, mas não fica na igreja com foco aqui nas coisas de Deus e de repente quanto está o jogo lá fora. Então eu não sabia dividir isso, né? E ali eu fui tendo contato com a torcida organizada, a torcida uniformizada, e aí fui fazendo amizade. De tanto ter contato, quando eu me vi, eu já estava muito envolvido com a torcida organizada, né? Muito envolvido mesmo. Que as coisas de Deus foram diminuindo. E o que você estava fazendo já, quando você estava muito envolvido? Eu já não perdia um jogo, ou seja, eu deixava de ir às vezes à igreja para estar no estádio. Eu deixava, às vezes eu quebrava a santidade do sábado, porque havia um jogo no sábado. E eu fui perdendo isso, eu fui perdendo esse contato com Deus de uma maneira assim que eu nem fui percebendo. Posso dizer que já estava distante de Deus. Quando isso acontece, a gente já está distante de Deus. E ali, quando eu me vi, eu já estava envolvido com a torcida organizada, já estava levantando bandeira, já tinha camisa, já tinha calça, já tinha boné, já estava envolvido com a bateria do clube, já estava participando de brigas de torcida. Então, a minha mudança foi uma mudança que eu não consigo nem explicar, né? Mas foi uma mudança drástica na minha vida, né? Ô Paulão, pegando o gatilho que você está falando aí, qual foi o momento que foi crucial, que você deu start, você falou, opa, eu não sou mais cristão. Agora eu definitivamente me afastei mesmo. Qual foi o ponto assim que você acordou e falou, não estou mais na igreja? Então, os desbravadores nunca desistiram de mim, mesmo eu estando na torcida organizada. Eu cheguei até para a igreja uniformizado de torcida organizada, né? De tão cego que eu estava. E os desbravadores nunca desistiram de mim.
E aí teve uma situação em que estava tendo uma reunião dos desbravadores e uma menina ficou possessa. Uma desbravadora... Não, era uma parente de uma desbravadora, ficou possessa na reunião. E quando o demônio estava dentro dela, ela começou a falar o pecado de todo mundo. E ela falou assim mesmo: o Paulo Ricardo está comigo agora. Nesse momento eu estava no estádio. O Paulo Ricardo está comigo agora e você vai sair tal dia. Você falou, tipo uma profecia, né? Falou, você vai sair tal dia, você vai sair nesse ano e você esse ano. Ele já está comigo. Logo vocês vão sair. A história disso aí é grande, mas eu estou falando do ponto principal. Quando eles foram me avisar isso, eu percebi que eu já estava longe de Deus, né? O quão longe eu estava. Sim. E aí eu já não tinha mais força para nada. Eu já estava tão envolvido e fanático pelo time que eu me perdi. Posso Paulo, dizer assim. Dentro dessa história de encontro, né, de queda, de afastamento de Cristo, teve um ano aí que foi crucial para você também, que foi o ano de 2009, que foi o nascimento da Jennifer, né? Sua primeira filha. Nesse momento, você fez alguma reflexão em relação ao seu modo de vida, a maneira como você estava vivendo, né? Porque até então você estava envolvendo em brigas ou bebidas. O que aconteceu nesse ano de 2009? Isso. Eu estava tão envolvido com o mundo que eu já estava achando normal tudo, né? Tudo de errado. Brigas, roubos, bebidas. Tudo para mim estava normal. Até que nasceu a minha filha, né? Eu posso dizer que eu era um vagabundo quando a minha filha nasceu. Não queria saber de nada. Mas quando ela nasceu, aí veio aquela mente já de pai, né? De responsabilidade. De uma preocupação a mais, né? Posso dizer assim. E aí poxa, agora eu sou pai, né? E o clube já tinha esquecido. Já tinha esquecido da igreja, do clube, tudo. Eu lembrava as coisas, claro que eu lembrava tudo. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado, eu tinha convicção disso, eu sabia que eu estava no caminho errado, mas eu estava tão acostumado com aquilo que eu estava seguro ali, não estava nem aí para mim mesmo. Mas quando a minha filha nasceu, eu já não tinha mais que pensar em mim, já não tinha mais que pensar no eu, já tinha que pensar nela, né? E agora, o que eu vou ser para ela? Que você é o pai? Você é um pai. O que eu vou dar? O que eu vou oferecer? E quando ela nasceu, eu tive que mudar mesmo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que procurar alguma coisa para fazer. Eu tinha que mudar minha índole. E isso... Por isso que filho é bênção mesmo, né? Deus me abençoou com aquela menina que transformou a minha vida de novo. E isso abriu a minha mente e me fez mudar muita coisa. Eu falei, caramba, eu tenho que voltar, eu tenho que mudar. E ela nasceu em 2009 e eu fui mudando de 2009 até 2010, até que eu voltei para Cristo e me rebatizei em 2010. Quando eu me rebatizei, o clube estava sem direção. Havia desbravadores, mas a direção havia saído, né? Não tinha direção. E ali eu virei um diretor. Foi tudo, eu digo que foi tudo planejado por Deus, né? Deus já me trouxe na hora certa. Pô, agora a responsabilidade é tua. Então, você já voltou, já na direção, já tomando conta do clube. E como que foi para você já voltar assim, já na direção? Como que você trabalhava o resgate dos outros desbravadores? Porque você foi resgatado. Agora você tinha que resgatar. Como que você fazia isso? A gente sempre procura imitar aquilo que a gente aprendeu, por isso que é muito bom, por isso que é fundamental um líder na nossa vida, um líder espiritual. Porque eu tive um líder espiritual de verdade. E eu imitei tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez. Meu grande diretor, Elias, está me vendo, eu acho. E aí eu imitei tudo que ele fez, né? E eu posso dizer que eu fiz melhor, hein, diretor? E eu fiz o que ele fez e ainda inovei, né? E ali, cara, quando a gente é desbravador é uma coisa, quando a gente é líder é outra. Parece que a espiritualidade
A minha espiritualidade ali subiu de uma forma tão grande, cara, que eu nunca tinha sido, acho que tão espiritual, nem quando eu me batizei a primeira vez. Então, esse é um ponto. Humilde também, né, o Paulo, você viu, né? Paulo humilde também, sossegado. Mas sua espiritualidade estava lá em cima, estava tudo bom, tudo bacana, e foi assim. Então, 2013 não aconteceu nada. 2013 você estava... 2010, 2013. 2011, 2012... Aí quando chega 2013... Aí chegou o ano 13. Aí foi nesse ano que você relata pra gente que aconteceram as piores coisas na sua vida. Né? E o que foi, né, esse 2013? O que aconteceu nesse 2013 que talvez tenha feito você se revoltar contra Deus? Cara, eu acho que Deus, ele sempre testa seus filhos. Será que esse homem é mesmo de fé mesmo? E ali eu me senti... Hoje eu sei que eu fui testado por Deus. E eu posso dizer que eu não estava preparado para um teste como esse. Eu estava tão bem na igreja, tão bem no clube, tão bem espiritualmente. Minha casa bem, tudo estava bem, cara. Até que... eu me vi ali desempregado. Desempregado. Pra ser sincero, eu estava desempregado e aquilo foi me afetando aos poucos. Me afetando, e a preocupação foi aumentando. E aí, olha quem apareceu? O Tyler. O Tyler já estava pronto para nascer e eu desempregado, preocupado. E aquela preocupação foi me consumindo. E depois da preocupação já veio um desespero. E ali, cara, eu vi que eu não estava espiritual de verdade. Eu não tinha confiança de verdade em Deus, né? E Deus sabia disso, por isso que ele... Só que tem coisas que a gente não entende, eu não entendi aquilo. Por que eu estava passando por aquilo? Por que eu estou passando por isso? Aí eu já comecei a indagar, né? A gente se acha... Como que você falava com Deus? Porque você foi bem veemente com a gente lá, né? Você disse assim, realmente você colocava Deus na parede. Então, assim, eu chegava, eu perguntava e falava, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Me explica por isso. Você me odeia? Você me odeia, é isso? Eu estou fazendo tudo... Eu não sou nada, eu sei que eu não mereço nada, mas sei lá, cara, acho que no momento do desespero ali, quando a gente tem filhos de verdade, que a gente ama de verdade, eu posso saber agora o que Abraão sentiu quando ele foi entregar Isaac, né? Eu sei exatamente o que é isso, porque eu me vi assim naquele, não é a mesma situação, mas eu me vi em algo parecido ali, né? E aí aquilo foi me desesperando, e até que eu já fiquei contra Deus. Contra Deus. Foi em 2013 que o Tony entra também na história? Não. Eu me afastei da igreja. De imediato. Eu não fui me afastando como na primeira vez, degradativamente. Eu já falei, Senhor, então é isso, né? Eu desafiei a Deus mesmo, cara. Falei, é isso então, né? Então hoje mesmo eu vou sair para beber. Se é isso que você quer para mim. Eu fui beber de revolta. Eu saí para beber. Eu vou contar aquela parte lá. Eu saí para beber e, cara, eu levei alguns amigos com meu. A gente tentou botar alguns de menor e entrar com identidade falsa. Eu falei, é hoje que eu vou sair e vou te abandonar, porque tu me abandonaste. A minha visão era essa. E aí, naquele mesmo dia, o diabo tentou tirar a minha vida. A gente tentou entrar com identidade falsa. O segurança não deixou, apreendeu as identidades, né? Eu falei para ele devolver, ele disse que não ia devolver. Eu xinguei ele, virei as costas. Quando eu virei as costas, ele me deu um soco na nuca. Esse soco caí longe, o cara era um urso, né? E aí eu caí de cara mesmo. Como eu já estava decidido que eu tinha me afastado de Deus, parece que todo aquele mundanismo voltou para mim, do tempo da torcida organizada, aquela ira, aquela raiva, aquele negócio de briga.
E aquilo parece que subiu, quando eu senti aquele soco, aquilo subiu na minha cabeça. De novo. E aí eu virei e comecei a dar um monte de soco, né, na cara dele, sem ele esperar. Eu virei rápido e comecei a soquear ele. E fiquei batendo até ele correr. E ele correu, né? Quando ele correu, eu já fiquei chamando ele para fora. Ele entrou para dentro da boate, eu chamei ele para fora, comecei a ficar revoltado. E aí eu virei de novo para sair com meus amigos, quando eu escuto aquele barulho na minha cabeça. Aí eu olho para o lado, ele tá assim, ó, com uma arma na minha cabeça. Cara, naquele momento, tudo passou, toda a minha vida passou como um flash, né? A gente vê nos filmes e pensa que isso não é real, mas a minha vida passou toda como um flash na minha cabeça, assim, ó. O clube, a igreja, a minha filha, meu filho que ia nascer, meus pais, toda a minha vida, cara, tudo passou na minha cabeça, enquanto eu olhava a morte na minha frente. E aquele barulho, que aí foi voltando à realidade, foi voltando, aí tudo passou, a ira subiu novamente, tinha uma calçada em construção do meu lado, de paralelepípedo, umas pedras de granito, eu acho, granito. E aí eu peguei essas pedras, comecei a jogar nele, e aí comecei a acertar ele, ele correu de novo com a arma na mão. E aí saiu 6 seguranças junto com ele, eu comecei a jogar pedra em todos eles, e aquela confusão toda. E ali o inimigo já tentava me destruir no primeiro dia que eu decidi sair da igreja, né? E dali para frente, cara, a minha vida foi uma vida, posso dizer, um inferno. Uma vida de uma luta entre o bem e o mal, entre viver e morrer. O inimigo querendo me destruir e eu não dando a mínima para isso. Eu dando uma de peito de aço e eu querendo, já focando em trazer dinheiro para casa. E eu comecei a assaltar, comecei a fazer tudo errado, cara. Tudo de uma maneira errada, né? Porque eu já estava pensando não em mim, na minha espiritualidade, na minha vida, mas em trazer algo para casa, e eu não estava nem aí para as consequências. E foi aí também, usando o que você está falando, foi aí também que você conheceu o funk, não foi, meu amigo, se eu não me engano? Foi aí que você... Então, eu comecei a fazer tudo errado, voltei para a torcida organizada de novo. No clube eu aprendi a fazer grito de guerra, aquelas rimas de grito de guerra, de unidade, de clube, de região. Então, quando precisava disso no clube, sempre era eu, o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, então eu fazia o grito de guerra de quase todas as unidades. Já no mundo, já usei o contrário, né? Cara, eu sei rimar, eu vi os funkeiros cantando, falei, cara, os caras estão cantando, ganhando dinheiro, e eu já estava focando só o dinheiro mesmo. Cara, eu sei fazer isso e sei fazer negócio bom mesmo, então vou fazer, vou ver se vai dar certo. E aí eu comecei a fazer umas letras, apresentei para alguns amigos meus, meu primo, alguns DJs e tal. Gostaram da letra, já me levaram para um estúdio, gravaram. E ali eu já me vi no funk, já foi rápido, foi uma coisa rápida, assim, foi uma mudança rápida mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia ser um funkeiro, um MC, nunca foi planejado. E você contou pra gente que você já passou, foi tão rápido, né? Eu até conversei com você lá, se você havia percebido que Satanás facilitou essa entrada para você, né? E ali você disse que já estava aparecendo na televisão local, né? Que a gente está até acelerando um pouco, mas o Paulo, ele passou por uns três aí ameaças, 3 tentativas de morte mesmo, né? Tentaram matar o Paulo umas 3 vezes e Deus sempre livrando o Paulo, né? De questões como essas. E aí você falou do funk, você começou a ficar ali conhecido dentro da cidade, né? Até ficou conhecido como MC Fiel, porque você fazia parte da torcida organizada, né? Que era Fiel, isso. Bicolor Terror, né? E eu acho que não tem como não deixar de citar essa questão, né, que você teve uma revolta muito grande, acho que até antes de ir para o funk, quando o seu melhor amigo tirou a vida dele, ele se mata, né? Então, se fosse depender de batismo, como o pastor lá que pregou em Barreto, se fosse depender de batismo, eu estava salvo já. Cara,
entre 2012 e 2013, como eu disse, foi um inferno na minha vida, né? Um inferno de verdade. Até que eu recebi a ligação de um pastor, o pastor Daniel, que foi pastor do Ministério Jovem da Associação Baixo Amazonas. Eu recebi uma ligação dele e nessa ligação eu ouvi a voz de Deus, né? Era Deus falando comigo. Ele falou: Paulo, oi, suas férias acabaram. Aqui é o pastor Daniel, suas férias acabaram. Aí começou. Deu um sermão daqueles que é Deus falando mesmo, né? E eu fiquei, caramba. Minha vida estava um lixo, eu estava me sentindo um lixo. Falei, pastor, não estou preparado. Como é que eu vou? Você não precisa se preparar, não. Quem disse que você precisa se preparar? Eu vou aí, eu estou aqui no interior do estado, eu vou aí, eu vou te fazer o teu batismo. Sei que você não está preparado, mas eu estou indo aí fazer o seu batismo. E o pastor, ousado mesmo, ousado. E aí ele veio, cara, eu fui, eu estava chorando demais, caramba, eu não estava preparado, eu não estava pensando em voltar, e aí eu voltei, me rebatizei, e aí eu decidi, não, vou mudar. Nisso eu tinha um amigo chamado Tony. Esse amigo, eu não contei, ele era uma dupla missionária minha. Era aquele amigo que a gente aprende a amar de verdade, aquele amigo que não sai do nosso lado, aquele melhor amigo. A gente fazia tudo junto, a gente passava estudo, a gente visitava, a gente ia atrás de emprego junto. Então, no momento que a gente estava na igreja, a gente era uma dupla missionária de verdade. Eu era até uma maior dupla com ele do que com a minha própria companheira, né? A gente passava estudo junto, mas ele era a minha dupla de verdade, né? Ele era o cara que estava ali do meu lado. E quando eu me afastei da igreja, ele se afastou junto comigo. Quando eu voltei agora, mesmo não estando preparado, eu decidi mudar de verdade. Eu estava convicto que eu ia mudar e ia trazer ele de volta comigo. Eu me batizei no dia 27, pela terceira vez. Dia 27 de abril de 2014. Quando eu me rebatizei, a minha visão estava nele. Claro que estava em Cristo, né? Porque eu sabia o que eu estava fazendo, mesmo não estando preparado, eu tinha convicção do que estava fazendo. E eu foquei nele, não, vou buscar meu amigo e a gente vai voltar, eu não quero ele no mundo. E um mês depois ele tirou a própria vida. Ele estava passando por um momento depressivo, estava com um relacionamento conturbado, não estava bem familiar, problemas familiares. Cara, ele estava depressivo e aí ele tirou a própria vida dele. Ele te mandou uma mensagem antes, né? Ele me mandou uma mensagem, a mensagem dizia assim, me parabenizando pelo batismo. Falou, cara, parabéns, eu não vejo mais isso em mim. Eu estou me sentindo um lixo, como se ele não tivesse força para voltar. Eu estou me sentindo um lixo. Aí ele botou em letra maiúscula, ora por mim. No dia seguinte ele faz isso. Eu recebi a notícia, eu não fiquei em choque, não estava acreditando não, cara. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, encontrei o irmão dele na sala, conversei com ele, ele não falou nada, passei direto. Cheguei na cozinha, a mãe dele estava chorando, já me deu um abraço. E aí eu abri a porta do quarto dele, ele estava lá pendurado. Cara, eu me senti tão culpado por ele ter feito aquilo. O meu desejo maior era trazer ele. Eu era tão íntimo com esse cara que eu era mais íntimo com ele do que com meus próprios irmãos, meus próprios parentes mais chegados. Ele era um amigo de verdade, cara. E aí eu vi ele naquela situação e aquela revolta de novo voltou contra Deus, né? Eu não entendia. Eu já não estava entendendo mais nada. Como é? O que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor permitiu? Por que... E aquelas perguntas de novo. E eu tentei segurar ali na igreja. Alguns meses eu ainda fiquei indo, mas aquilo me incomodou. E eu fiquei chorando por vários meses. Eu posso dizer que até hoje eu choro por conta disso. Vários meses chorando e eu nunca aceitei. Hoje eu já entendo, né?
Hoje já entendo tudo o que aconteceu. Mas ali eu não estava entendendo nada. Eu só estava me voltando contra Deus, né? Culpando a Deus. Hoje o meu filho tem o nome dele, né? Em homenagem a ele, meu filho mais novo. De tanto o quanto eu era próximo dele, de verdade. Então, amigão, você perdeu um amigo aí, você falou que se emociona. Até hoje o Luciano também estava quase chorando aqui. Não sei, o Eberson ainda tá controlado ali. Mas a gente... Chorou? Não, então segura um pouco aí, que tem mais coisa. Mas a gente viu aqui na sua história aqui. Vamos voltar naquela parte lá que quando você conheceu o funk, que você estava usando as coisas que Deus te ensinou, que você aprendeu lá no clube, a rimar, fazer os gritos de guerra. Você estava usando agora pro funk. E conta pra gente como que foi daquela vez que você foi cantar e chegou lá e você viu os meninos cantando a música que você tinha feito. Aí eu acho que já foi até aqui, né? Foi até aqui em São legal Paulo, né? o Beto chegar, né? Até por conta mesmo do tempo e tal. Mas como que foi essa transição, né? Em que momento se deu isso que o Beto pergunta e essa transição, né? Do Pará para São Paulo, em que momento foi esse start mesmo que você, não dá mais, eu preciso mudar de vida? Eu nunca me imaginei em São Paulo, né? Nem tinha planos para vir para São Paulo. Na verdade, eu nunca tinha saído do Pará. E quando eu me envolvi, fui me envolvendo depois que eu fiquei revoltado mesmo com Deus e saí. Eu decidi me entregar por completo nessa vida. Gravei meu primeiro videoclipe. Através desse primeiro videoclipe, um produtor aqui de Itaquaquecetuba, né? Ele viu na internet, já me ligou, já me fez uma proposta para me vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo e aí a minha vida no funk já foi melhorando. Aí também já me envolvi com crime, né? Ele já me apresentou além do funk, aí o cara é estratégico. Ele já me apresentou além do funk. Facção. Facção. Na verdade, todos eles são envolvidos, né? Com o PCC. E aí eu comecei a me envolver, cara. Porque eu tava prisioneiro do pecado, prisioneiro do dinheiro, prisioneiro, eu tava cego. E aí meu foco era só dinheiro e levar as coisas para casa, só dinheiro e levar as coisas para casa. E eu acabei me envolvendo com clonagem de bilhete único, acabei ganhando muito dinheiro com isso, muito dinheiro mesmo. Me envolvi demais nisso. E eu ganhava dinheiro mais com isso do que com o próprio funk, né? E aí eu tava fazendo daquilo ali a minha vida. Ali pra mim eu tava bem, pra mim aquela minha área, eu tava confortável. Até que quando a gente acha que tá bem no mundo, quando a gente tá no mundo, a gente chega a se conformar com aquilo, né? Até aconteceu uma desgraça. A maior desgraça que aconteceu comigo foi quando eu me vi abandonado. Quando a minha família foi embora. Minha família foi embora e eu me vi sozinho ali em casa. Abandonado, sozinho. Eu disse pra você que o abandono é o pior sentimento que alguém pode sentir. É o pior. O pior até mais do que o luto. Porque você pode imaginar como Jesus se sentiu, né? Quando ele se sentiu abandonado. Ele não tinha sido abandonado, mas ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? A gente sabe que Jesus não tinha sido abandonado, que eram os pecados que estavam afastando Deus por um momento ali. Os pecados da humanidade inteira. Mas ali eu estava completamente abandonado, tinha certeza que eu estava abandonado, tinha convicção que eu tinha sido abandonado e a minha vida desmoronou. Sim, e aí você estava ali no seu relato, você estava morando ali já, você já comprou ali mesmo para ficar abandonado, para se esconder, né? E você disse que por um momento, o que passou na sua cabeça enquanto você passava a noite acordado ali, tomando uísque, bebendo? O que já passou ali na sua cabeça? Você tentou algo contra você mesmo? Cara, posso dizer que eu estava em depressão profunda já. Eu tinha abandonado tudo já. Porque eu posso dizer que eu vivia para eles. Eu não estava nem aí para mim.
Eu acho que eu nunca me importei comigo. Nunca me importei comigo. Se tivesse me importado comigo, eu nunca tinha me afastado de Deus. Eu estava vivendo por eles, mesmo que de uma forma errada, eu estava, na minha consciência, eu estava vivendo para eles. E quando eu me vi sozinho, eu me vi abandonado, eu me vi sem objetivo de vida, eu me vi sem nada, cara. Aí começou a vir várias coisas. Eu lembrei do meu amigo tirou a vida, eu comecei a falar para mim mesmo, ele foi forte, ele acabou com o sofrimento dele. Também tenho que acabar com o meu. E eu começava a xingar Deus, xingava de verdade, blasfêmia de verdade, e chegava a desafiar na Eu estava ficando paranoico, cara. E ali teve um dia que eu comprei um uísque, sentei na cama, liguei o som lá, tocando alto, comecei a chorar, E ali eu tive forças. Falei, eu vou tirar a minha vida, vou acabar com isso hoje. Vou acabar com isso. Vou ser forte como eu nunca fui. E aí eu fiquei bebendo uísque, eu estava esperando terminar aquele uísque para me tirar minha própria vida. Amarrei uma corda no meu quarto, bem no centro ela ficou pendurada. Eu falei, de hoje vai ser o último dia da minha vida. E eu vou aproveitar. E comecei a beber. Quando a música passou para outra música, né? Tava tocando reggae, funk. Quando passou para outra música, não tava no YouTube. Antes da música tocar, tocou um anúncio. Que quase não tem anúncio no YouTube, né? Quase não tem. Tocou um anúncio. Esse anúncio foi uma música do Gabriel Guedes. Me leva para casa. Quando aquela música tocou, eu comecei a rir debochado, né? Comecei a rir. Falei, não acredito nisso. Não acredito que é Deus de novo. Não, eu já estava contra Deus. Eu não estava contra a verdade. Eu sabia que a verdade era a verdade. Mas eu estava literalmente contra Deus. Literalmente. Eu comecei a rir debochado. Sai de mim, se afasta de mim. Eu não quero. E aí começou e eu não passei a música e começou a tocar. E é Deus falando diretamente comigo em cada letra daquela música. Como pode me amar sabendo quem eu sou, como pode me amar sabendo que eu te culpo por tudo, como que você pode me amar sabendo que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou um pecador, como que você pode me amar sabendo que eu não mereço nada, sabendo que eu sou um lixo, sabendo que eu não... E aquela música foi falando no meu coração, foi falando diretamente para mim. E quando eu me vi, eu estava chorando que nem uma criança. Desesperado, chorando, soluçando. Peguei a garrafa, joguei na parede. A garrafa quebrou e eu fiquei chorando. E eu não resisti novamente, né? E eu fui tão ousado no meu falar, eu estava tão longe, né, da espiritualidade, que eu fui tão ousado e falei assim mesmo para Deus. Falei, eu vou te dar mais uma chance. Deus não merece, Deus não quer chance. Quem precisava de chance era quem? Era eu. Eu não sou nada. Deus não precisa de mim. Eu vou te dar mais uma chance. Chorando e me ajoelhei. Comecei a chorar e pedir perdão por tudo. Naquele momento, cara, eu senti Deus do meu lado. Eu senti a presença de Deus. Eu decidi voltar sozinho. Naquele quarto ali. Aquele quarto onde estava cheio de demônios. Eu senti a presença de Deus e eu decidi voltar. Um mês depois eu recebi a notícia da minha mãe dizendo que ia trazer meus filhos de volta para mim. E aí eu vi a primeira resposta de Deus na minha vida. E aí quando eles chegaram, a minha vida foi só melhorando, graças a Deus. Gradativamente, como foi no princípio, né? Gradativamente eu fui perdendo aquilo, agora eu fui abandonando tudo, fui abandonando o álcool, abandonei o funk, abandonei tudo que me afastava de Deus, comecei a pedir perdão loucamente para Deus. Que aí veio tudo à tona, né? O lixo de pessoa que eu tinha me tornado. E aí eu me batizei
pela última vez, pastor. No dia 15 de fevereiro de 2020. Acho que uma semana antes da pandemia, né? Sim. Desculpa interromper, mas conta pra gente primeiro como que você conheceu a igreja aqui de Poá. Foi algum irmão que apresentou pra você? Foi algum desbravador que foi lá na sua casa visitar? Algum jovem? Como que foi? Conta pra mim. Toda vez que eu passava de trem, quando eu ia pra Zona Leste, sempre fazia trabalho pra Zona Leste, essas coisas, e eu passava, na volta sempre a gente consegue ver a igreja, né? A nave da igreja do trem, a gente vê, né? E eu via. Sempre eu via, cara. Sempre. Até muito antes de... E eu ficava olhando, lembrava do clube. E eu falei, não, eu voltei, eu quero voltar e eu vou atrás dessa igreja. Busquei no GPS, a primeira igreja que o GPS me levou, não sabia o nome do bairro, não sabia nem o bairro que eu morava, eu já estava 3 anos no bairro, cara. Eu nem parava no bairro, cara. O GPS me levou para a igreja central de Suzano. Cheguei lá, assisti o culto. Era num domingo à noite, o culto lá. Eu me senti mesmo, estava me sentindo vazio e eu não estava sentindo nada lá na igreja. Não senti, vou ser sincero, não senti nada. Eu falei, não, eu quero algo vivo, eu quero... Depois eu pesquisei de novo, não sabia o nome da igreja, não sabia nem andar por aqui. Cheguei na igreja de Calmon Viana, entrei lá, me receberam super bem, a igreja receptiva, mas eu vi que não havia criança ali, meus filhos já não... Falei, vocês gostaram daqui? Meu filho estava tão envolvido com aquele mundo que eu estava levando que ele também não estava querendo saber de nada de igreja. E... não quero ficar aqui. Eu falei, poxa, e agora? Eu tinha que mudar a cabeça deles. Eu tinha já doutrinado eles no mundo, né? Eu tinha que mudar a cabeça deles, que era difícil demais. Aí quando você chegou aqui foi a mesma coisa, você não sentiu nada também? Não. Conta pra foi gente. Diferente. Quando eu entrei aqui, eu já senti uma energia tão grande. Senti uma energia forte, de verdade. Eu não estou falando porque eu sou daqui, não. Nem porque a igreja é mais bonita, ou sei lá, não é nada disso. Eu senti mesmo a presença de Deus. Eu senti no brilho do olhar de cada irmão que falou comigo. O irmão Serginho me recepcionou muito bem. O irmão, acho que é Neto, né? O Neto, o Naldo, irmão Naldo. Quando eu vi meus filhos sorrindo, brincando já com a molecada rápido, aqui cheio de criança, né? Eu vi meus filhos bem ali, caramba, eu falei, eu tenho que trazer meus filhos para cá, porque se eu for querer doutrinar eles sozinho, eu não consigo, né? Eles precisam de exemplos ali, vivos. E aí, cara, eu senti que aqui era meu lugar, eu fiquei aqui, me rebatizei, minha família, meus filhos hoje, meu filho ali não quer nem saber mais daquela imundice de funk. Ele já acorda buscando lá a musiquinha lá, minha vida é uma viagem todo dia. Minha filha está apaixonada pelo Clube de Desbravadores. E eu sou muito grato a Deus porque nesse período a igreja, a noiva me abraçou. A igreja me abraçou, por isso que Jesus ama incondicionalmente essa igreja. A igreja me abraçou. Me ajudou em tempos difíceis, continua me ajudando até hoje, né? A igreja me abraçou em momentos difíceis da minha vida, porque eu me vi sozinho uma época com meus filhos, a minha mãe teve que voltar porque a minha avó faleceu, a história é gigante, cara. Mas aí eu decidi ser fiel até o fim. E uma luta que eu nunca venci, Deus já me preparou para me vencer. E eu estou lutando ela para vencer. Amém. Verdade, amigão. Isso daí serve para a gente ver o nosso papel, a nossa importância como igreja e como irmãos. Quando ele chegou aqui, ele se sentiu abraçado. Foi o mesmo sentimento quando eu cheguei aqui com a Amanda a primeira vez. Eu lembro que todas as vezes que eu ia na galeria, eu encontrava lá a Niblin, o Luciano, aí encontrava o Érico, o Enoque, eles sempre me tratavam calorosamente. Depois eu comecei a sentar aqui embaixo, o tratamento foi o mesmo. Então essa é a importância da gente como irmãos.
O Binho uma vez falou pra mim, a gente estava indo num futebol, que eu não gosto muito de futebol não, tô igual o Paulo, abandonei. A gente estava indo pro futebol um dia, e ele falou um texto pra mim, um verso bíblico, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que encaixa na história do Paulo. Está em João 6, verso 37. Só vocês me acompanharem. Todo aquele que o Pai me dá, servirá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Aqui Jesus mostrou na história do Paulo, como a gente viu hoje, a incansável busca por aquele que ele recebeu do Pai. Todos nós fomos entregues para Jesus. Todos nós fazemos parte desse verso. E quando o George contou aquele verso para mim, eu já me senti fazendo parte. Eu me senti fazendo parte de uma família, eu me senti fazendo parte de um todo. Às vezes, essa semana, para a gente fazer esse programa, montar, às vezes eu mandei mensagens 11h30 para a Alane, mandei mensagens tardes para a Naisa, liguei para o Luciano, porque a gente se sente íntimo. Eu vou na casa da Priscila, brinco com ela e encho o saco dela, porque a gente se sente íntimo, eu já sinto parte de uma família. E com o Paulo a gente foi lá, a gente quase fez uma vigília. A Libli já estava ligando para o Luciano, quase a gente entrou numa barca, porque a gente se sente à vontade. Então é esse espírito que a gente tem que reavivar. Exatamente. Na gente, de espiritualidade. Da gente saber que Deus vai trazer as pessoas para a gente de volta. Ele está lá, numa incansável busca, esperando que quando elas chegarem aqui, a gente faça como fez com o Paulo. Exatamente. A gente só gostaria de agradecer a você, Paulo, né, pela oportunidade de conhecer você melhor, de conhecer a sua história, a sua luta. Com certeza eu e o Beto e o Vitor, que o Vitor acompanhou a gente, meio forçado, mas acompanhou, né, nós saímos de lá muito melhor. Né, e dizer, né, que o Paulo está numa luta constante, né, está mudando essa vida, e eu falei para ele que ele pode contar com a gente. Né, o Paulo está aí estudando educação física agora, né? Então que você continue nessa busca incessante e conte conosco mesmo de verdade. Pai Sandu nunca mais. Hein? Não, Papão nunca mais. Só para concluir, quando a gente volta para Cristo, ou quando a gente aceita Cristo, não pense que a salvação já chegou ali e você vai ser salvo para sempre. Não. Eu sou prova viva de que isso não é verdade. Porque quando a gente deixa de espiritualizar diariamente, quando a gente deixa de orar diariamente, de estudar a palavra de Deus diariamente, ter aquela comunhão com Deus, é um perigo muito grande na nossa vida como cristão. É um perigo imenso. Então, você que aceitou a Jesus, ou que voltou para Cristo, não caia nessa cilada de perder a sua espiritualidade diariamente com Deus, pois isso pode tirar você de novo dos caminhos de Deus, né? De novo, e te levar para um fundo de um buraco que você com certeza não vai querer ir. E eu nem chorei hoje, hein, ó. Tudo ficou na conta do Luciano, o choro, hein. Nesse breve momento de oração que teremos, gostaria de fazê-los refletir. Você que está aqui e você que está nos assistindo também. A nossa vida, como tivemos um grande testemunho aqui, é cheia de desafios, de lutas, angústias. E a nova semana já está se iniciando daqui a pouco. E a luta continua. Amanhã, até Jesus voltar, estaremos todos os dias lutando pela eternidade.
E nesse momento que você tiver de angústia, de sofrimento, de dor, que você se coloque a Cristo. Porque Ele é o que vai ouvir a sua aflição e responder de acordo com a vontade dEle, que sempre será o melhor para nós. Em Salmos 4, 1, diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, em vários momentos da vida, foi de luta. E várias partes de Salmos é ele pedindo a Deus ajuda. Que possamos também pedir a Ele proteção, auxílio, pedir a Ele que nos ajude na trajetória de nossa vida. Os dias são desconhecidos a nós. Todo momento, quando dormimos, não sabemos se iremos acordar, mas sabemos que há um Deus olhando por nós. Nesse momento, você que está aqui em casa, gostaria de convidá-los a quem puder se ajoelhar. E daria alguns segundos para você fazer aquele pedido mais especial a Deus, para que nessa semana Ele possa te ouvir e responder de acordo com a vontade do Pai. Grandioso Deus, na tua casa, na nossa própria casa, no carro, ou mesmo na estação de trem, nesse momento, colocamos nossos pensamentos a Ti. Colocamos nosso coração à disposição da Tua vontade. Que cada passo de nossa vida seja conduzido por Ti. Entregamos nossa mente, nosso coração, a nossa vida. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Que o Senhor nos limpe e que possamos nos entregar cada vez mais, dia a dia, buscando cada dia a eternidade. Entregamos tudo isso no nome de Jesus. Amém.